Bom dia, que Deus te abençoe. Olha nós aqui de novo, mais uma vez trazendo uma palavra para você, uma palavra de fé. Eu quero convidar você para nós meditar nessa manhã na palavra de Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 3. O capítulo 3, o apóstolo vai falar sobre o ministério da vocação, o ministério da vocação dos gentis e o apostolado do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Então, eu já convido você a pegar a sua Bíblia Sagrada que está aí em algum lugar que você colocou aí na sua casa, no seu quarto. Pegue ela, tire essa poeira dela aí, que está aí, e vem ler a palavra de Deus comigo. Vamos junto unir essa fé, unificar. Talvez durante esse começo de semana você não teve ou tirou ainda um tempo para meditar na palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. Sempre é meditarmos na palavra de Deus. Então, eu já convido a você a abrir juntamente comigo a sua Bíblia no livro do apóstolo Paulo aos Efésios, que diz assim, capítulo 3 e o verso de número 1 diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é em que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério, manifestado pela revelação, como acima e em poucos vos escrevi. E diz mais, pelo que quando lestes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido, e diz mais, revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiro, os gentios são o quê? Coerdeiro e de um mesmo corpo, participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada. Olha só, que diz mais, glória a Deus. Segundo a operação do seu poder. Então, do qual foi dado o dom do ministério da graça, que segundo a operação do poder de Deus para o apóstolo Paulo, nessa caminhada, nessa evangelização que o apóstolo Paulo dedicou-se o seu ministério, a sua vocação, o seu chamado para pregar as boas novas do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas vem aqui comigo, o versículo de número 8 diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. Olha aí, que foi dado a graça do apóstolo Paulo anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensível de Cristo Jesus. Olha só. Então, o ministério da graça foi dado ao apóstolo Paulo para anunciar. O apóstolo Paulo foi dado o ministério da graça para anunciar os gentis, o evangelho e as riquezas incompreensível de Cristo Jesus. Que palavra! Que palavra é essa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus,
para a vida do apóstolo Paulo, né? Então vamos mais adiante. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos aqui. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, olha só que palavra extraordinária, a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Que glória a Deus, que palavra. Então, a multiforme graça de Deus, da sabedoria do Senhor Jesus, de Deus, que ela foi tanto conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o termo proposto que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, Jesus Cristo. Aí diz mais, portanto, vós peços que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Olha aí, a vossa glória. O apóstolo Paulo, ele vai dar continuidade ao capítulo 3, no verso 14, que ele vai dizer assim, a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios, que diz assim, por causa disso me põe de joelho. Olha que versículo extraordinário que o apóstolo Paulo vai dizer. Isso aqui é um versículo chave para nós. Por esta causa me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus que está aí diante desse versículo da palavra de Deus. Que coisa mais linda, né? Você que está nos acompanhando agora, a leitura da palavra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, que vai nesse versículo 14. Então, se você está acompanhando essa leitura da manhã, da palavra de Deus, capítulo 3, o verso de número 14, diz assim, por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual todas as famílias no céu e na terra tome o nome. Glória a Deus, que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados, fundados em amor. Olha só, podestes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Ai, Jesus. Poderdes perfeitamente, olha só, compreender com todos os santos, qual seja a altura, o comprimento, a largura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que sejais cheio de toda plenitude de Deus. Todo entendimento,
conhecendo o amor de Cristo, que excede. Então, se você conhece o amor de Cristo, você vai conhecer o entendimento, que excede todo entendimento, para que seja cheio do poder da plenitude de Deus na sua vida. Para isso, você precisa conhecer o amor de Cristo Jesus na sua vida. Se você conhece o amor de Deus, se você conhece o amor de Cristo, ele vai exercer todo entendimento da tua vida, da tua alma, do teu corpo, e através desse entendimento, tu vai ser cheio da plenitude de Deus na tua vida. Aleluia. Que palavra extraordinária. Mas vamos lá. Que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Que leitura, meus queridos, que leitura da palavra de Deus nesta manhã. É uma riqueza muito grande, é uma riqueza extraordinária. Muitas das vezes nós deixamos de lado essa riqueza espiritual, um alimento para a nossa alma, que é a palavra de Deus. Ela penetra a divisão da nossa alma, a junta, a medula. Ela é uma espada de dois gumes. É a palavra de Deus. Ela é mais penetrante. Ela vai além daquilo que a gente não consegue enxergar ou entender. É a palavra de Deus. É o alimento que a humanidade precisa. É o conhecimento sobrenatural. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós se enchemos da graça e do conhecimento e do amor de Jesus Cristo, através da tua santa, sagrada escritura. Talvez seja isso que você precisa na sua vida. Talvez você esteja precisando alimentar a sua alma, o seu espírito, mas você não tem força para meditar na palavra de Deus. Você não tem força para caminhar. Você não tem força para trilhar sozinho. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos como convém orar, ou até mesmo pedir, se é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus que ele intercede por nós. Quando nós convidamos o Espírito Santo para fazer morada na nossa casa, na nossa vida, nós convidamos ele para reinar conosco, para morar na nossa vida. Só que o Espírito Santo de Deus vem, ele transforma o nosso ser, o nosso corpo, o nosso entendimento, a nossa alma. Mas quando nós se corrompemos com as coisas do mundo que são agradáveis à nossa carne, não ao nosso espírito, nós acabamos deixando de lado a presença gloriosa do Senhor. E quando nós deixamos a presença de Deus de lado, nós se entregamos às paixões carnais, os desejos e as vil concupiscência da nossa carne. E acabamos entregando o nosso templo e morada do Espírito Santo às prostituições da vida terrena. E tem isso que tem acontecido com muita gente. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou assim, eu não sou desse jeito. Não, o que eu estou falando aqui para você, preste muito bem atenção na leitura da palavra de Deus. E o que a Bíblia diz para nós, que ficarão de fora os cães, lá em Apocalipse, os feiticeiros, os bebedeiros, as prostitutas, né? Os idólatras, os feiticeiros, tudo aquilo que pratica atos pecaminosos contra o vosso próprio corpo, né?
e não se arrepende dos vossos vios pecados. Mas uma coisa eu digo para você, quando o apóstolo Paulo diz aqui, ó, se você conhece ou conhecer o amor de Cristo, ele vai exceder o seu entendimento. Então o amor de Cristo, ele vai exceder todo o teu entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. Então se você conhece o amor de Deus, você vai ser cheio da plenitude do conhecimento, da sabedoria do Espírito Santo de Deus na tua vida. E para que isso venha sobre você, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que estando arraigados, fundados no amor de Cristo. Então você precisa estar fundado, arraigado no amor de Cristo Jesus para a sua vida. Então é isso que eu digo para você. Você precisa ser cheio desse amor, cheio da sabedoria, cheio da plenitude de Deus. Quando você se envolve com as coisas de Deus, você dá lugar para o Espírito Santo habitar. Mas para muitas pessoas que não têm o conhecimento, que não têm o entendimento, não excede o amor de Cristo na sua vida, eles vão pensar de outras formas. Eles vão pensar de outra maneira, que não precisa disso, porque Deus já habita em nós. Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho unigênito para morrer por mim e por você. Então o amor de Deus, ele é um amor incondicional. É um amor incondicional. Ele vai trazer um entendimento para a sua vida. Por quê? Porque você tem que ter compreensão do ministério de Cristo Jesus, porque o ministério do Senhor Jesus foi manifestado pela revelação. O ministério de Jesus Cristo, ele foi manifestado pela revelação de quem? Pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, assim diz o apóstolo Paulo. Pelo que quando leste se podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, quanto no outro século, olha o que o apóstolo vai dizer, no outro século não foi manifestada aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo de Deus para a tua vida, o ministério de Cristo. A saber que os gentis, eles são o quê? Co-herdeiro de Cristo. Eles são co-herdeiros de um mesmo corpo, participante da promessa de Jesus Cristo, participante da promessa de Jesus Cristo, olha só. E além de ser participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro do dom da graça de Deus, ao qual foi dada para o apóstolo Paulo para exercer o apostolado da sua vida. Que palavra! Talvez você não esteja compreendendo, mas você vai compreender a palavra de Deus. É isso que eu digo para você. No momento que você abrir a sua Sagrada Escritura, faça uma oração. Faça uma oração pedindo ao Pai sabedoria, conhecimento para entender, para compreender a Santa Escritura Sagrada. Por quê? Porque Jesus disse, porque dela testifica de mim. Então essa palavra aqui, ela testifica de Jesus. Ela fala de Jesus. Então tem muitas pessoas que não vão compreender e nem entender, porque eles não vão ter um amor, eles não vão exceder o entendimento de Cristo na sua vida, na sua alma, para você entender o conhecimento e a sabedoria de Deus, da plenitude de Deus na sua vida. Mas para isso é preciso vos nascer de novo. Como assim? Como assim, Nicodemos? Eu já sou velho, Jesus. Como é que eu vou nascer de novo?
Isso foi uma das perguntas que Nicodemo fez com Jesus quando foi ter de noite com ele. Mas Jesus quis dizer sobre o nascer de novo da água, do Espírito. O novo nascimento é receber o Espírito Santo, é ser batizado nas águas para arrependimento dos vossos pecados. Mas uma coisa eu digo para você que me chamou muita atenção nesse versículo bíblico de número 14, que diz assim: por esta causa eu me ponho de joelho perante ao Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual todas as famílias da terra, no céu e na terra, toma o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo disse: olha, por esta causa eu vou me pôr de joelho. Olha, eu vou me pôr de joelho por esta causa. Que vós não desfaleçais, glória a Deus, nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Mas o que? Para que segundo as riquezas, olha só, da glória vos conceda que seja corroborado como poder pelo seu Espírito Santo no homem interior da graça de Deus. Então, te põe de joelho por uma causa importante, pela salvação, pelo renovo, te põe de joelho para que Deus faça a obra da regeneração, da salvação, da lapidação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Essa é uma palavra pura e verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas diz mais, eu quero dar continuidade nesse momento. Só um instante. Eu quero dar continuidade à leitura dessa palavra nessa manhã. Vamos continuar. Eu quero já convidar você para a gente dar continuidade ao o capítulo 4, que diz assim: a unidade da fé. Diz assim o apóstolo Paulo. Olha, acompanhe comigo o versículo de número 1, diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, que fostes chamado. Você é digno da sua vocação que tu foi chamado, sim ou não? Você tem que ser digno da sua vocação. Se tu foi chamado para ser servo, permaneça sendo servo. Se tu foi chamado para ser pastor, permaneça sendo pastor exercendo. Se for para evangelista, continue como evangelista. Se for para ser escravo, permaneça sendo escravo, mas escravo do Senhor Jesus Cristo. Com toda a humildade e mansidão. Olha, tu é digno da tua chamada, mas tu tem que ter toda a humildade, toda a mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Você não está compreendendo a palavra de Deus, mas eu vou falar novamente para você. Tu vai permanecer, tu é digno, tu vai andar digno na vocação que tu foste chamado, mas tu vai suportar com toda humildade, mansidão. Não adianta você encher seu peito e se vangloriar do seu eu, do seu cargo ministerial, da sua função, achando que você é o maioral, que você é maior que todos. Não, você está completamente errado. Você está completamente errado. Ah, irmão, mas eu não suporto ele, eu não suporto ela, eu não suporto fulano. Não. Você não está sendo digno do seu chamado. Você não está andando conforme o chamado de Deus na sua vida, a vocação ministerial que Deus te deu. Se você não tem longanimidade, se você não suporta, se você não tem mansidão, você não tem temperança, não tem domínio próprio das suas vontades, do seu eu,
Se você não ama o seu próximo, como é que você vai amar a Deus? Jesus falou, resumindo os 10 mandamentos em 12 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então, se você não ama a Deus, você não ama o seu próximo, você não está andando como digno da sua vocação. Desculpe eu lhe dizer isso, mas é a palavra de Deus que nos exorta, consola e edifica nossas vidas. Talvez você esteja com uma linha de raciocínio, de pensamento totalmente diferente. Mas isso é com você e Deus. Pega a Bíblia, peça um discernimento, Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo venha abrir o seu conhecimento, a sua mente, para você entender a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala aqui para nós que se nós somos dignos, o apóstolo Paulo disse assim, eu, preso do Senhor, andeis como é digno da vossa vocação. O apóstolo Paulo ele andou digno da sua vocação. O apóstolo Paulo suportou. O apóstolo Paulo teve mansidão, humildade, suportando uns os outros para exercer o ministério do apostolado. Para exercer o ministério do apostolado. E ele disse, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação de Deus. É um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai, o qual sobre todos e por todos e em todos. Está bom para você nesse momento da leitura da palavra de Deus? Por quê? Porque você tem que ser digno, andar com dignidade. Você tem que ter o vínculo da paz. Vínculo da paz e a unidade do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque só há um corpo. O apóstolo Paulo diz, só há um corpo, um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa fé em salvação do Senhor Jesus Cristo. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Amém? Que palavra! Mas ele diz assim adiante, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Deus. Glória a Deus. Irmã, essa palavra é muito interessante para nós. Não é interessante, é uma palavra que é viva, é eficaz. A gente compreender a palavra de Deus, você tem que estar no espírito para entender a linguagem de figura ou de texto. Você tem que entender como o Senhor quer falar conosco. E muitas das vezes você procura um profeta para Deus falar com você, e você sai de uma cidade, vai para outra cidade procurando pessoas que têm um dom da profecia, da revelação, mas muitas das vezes Deus não fala porque Deus quer ver você a sós com Ele. A sós meditando na palavra de Deus. Porque você tem um dom diferente, você é um chamado diferente. Você é diferenciado para ganhar almas para o reino de Deus. Como diz aqui, mas a graça de Deus, ela foi dada a cada um de nós. A graça de Deus, ela foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo Jesus na nossa vida. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro deu os dons aos homens. Que palavra. Mas vamos adiante aqui que eu quis mais assim. Ora, isto
Ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Quem te chamou para esse dom que Deus lhe deu foi o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o Senhor me escolheu para ser apóstolo dos gentios, para vos anunciar o evangelho da graça, o evangelho da salvação, que o Senhor que me deu esta graça dada através da plenitude, do amor, do entendimento, da sabedoria, da longanimidade e da mansidão de Cristo, para vos anunciar a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, vocês que estão aqui, calma, porque você é profeta, você é apóstolo, você é doutor, evangelista, mas Deus que deu a cada um a sua vocação. Você não é maior do que ninguém. Você não é maior do que todos aqueles, porque você apóstolo, você é maior, despreza os pastores, os evangelistas, os doutores, não. Deus que deu, mas há um só Senhor, há um só Deus, há uma só fé. Há uma só fé. E assim como o apóstolo Paulo diz, ó, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus, o Pai de todos, e ao qual sobre todos e por todos, em todos. Pronto, acabou, ponto final. Essa é a palavra de Deus para você. Ele diz mais adiante, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação, olha só, edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Aleluia. A varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo Jesus, para que não sejamos mais meninos, olha só, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todos os ventos de doutrina. Eu vou parar aqui, calma, vou ter que ter calma, paciência, pedir sabedoria para me falar esse versículo de Deus aqui para você. Olha só, vou respirar, eu vou dizer algo aqui para vocês. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. No versículo 14 diz assim, o apóstolo Paulo, olha, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Talvez a sua ficha não caiu ainda, mas você vai entender e os seus olhos espirituais vão se abrir, você vai compreender a palavra de Deus, que você não se deixe levar em rodas, em doutrinas fraudulentas e astúcias, enganos dos homens. Que agora os homens estão impondo para si mesmo, se titulando pastores, evangelistas, apóstolos, eles estão altamente se intitulando. Não é mais a vocação, não é mais um dom de Deus. Não é mais o mesmo Deus que deu para eles e distribuiu esses dons ministeriais para a igreja, não. O próprio homem, que são fraudulentos, enganosos, mentirosos, soberbos, cães gulosos.
enganadores de si mesmo, enganando um aos outros, sendo enganados. Que eles se deixam, eles iludem o povo com ventos de doutrinas fraudulentas, doutrinas enganosas, embaraços dentro das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Eles não são mais chamados, eles não têm mais a vocação, eles não excedem mais o amor, o entendimento de Cristo na sua vida. Eles trazem para si mesmo, amontoa para si mesmo como comichão, levando ao povo a ventos de doutrinas enganosas, doutrinas mentirosas, enganando ao povo de Deus, e o povo não tem mais entendimento, estão se embaraçando. Eles não estão mais se militando como bom soldado de Cristo. E é isso que eles fazem. Eles são meninos ainda, inconstantes, levados. Eles não têm mais um crescimento espiritual. Eles não alimentam mais do leite materno da palavra de Deus. E é isso que eu digo para você. Muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque eles são fraudulentos, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos bispos, enganadores, roubadores de Deus. Rouba, engana a Deus. Toma para si as lãs das ovelhas. Eles enganam, desviando o pasto do Senhor, as ovelhas do pasto do Senhor. E é isso que está acontecendo. Eles estão amontoando para si comichões. Eles a levantam, eles dão cargo, eles nomeiam os dons por eles mesmos, aquelas pessoas que dão mais, que dizimam mais, que são mais frequentes como dízimos e oferta nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Eles não amam mais a obra de Deus, eles não amam mais as almas que estão perecendo, que estão morrendo lá fora. Eles não amam mais. Para esses aí já altamente intitulados como semideus desta terra. Eles não reconhecem mais o que é pecado, o que é pecar, o que é certo, o que é errado. Para ele tudo não tem nada a ver. Deus perdoa, Deus ama o coração, Deus quer saber do coração. Fuja desse povo, fuja dele, povo meu. Porque o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo que vai vir sobre a terra, já está prestes a reinar, a se manifestar, o filho do pecado, da perdição. E quanto muitas almas estão morrendo, muitas almas estão perecendo, eles estão amontoando bens materiais para si, riquezas nesse mundo, riquezas aqui na terra. Eles não ligam mais para os galardões. Eles não estão mais correndo para ganhar a coroa incorruptível, não. Eles não querem mais saber. Eles já são ricos, já estão salvos. Mas voltando para cá, vamos para cá. Perdão, mas vamos para cá, diz mais a palavra de Deus. Antes, seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa nessa manhã. Aleluia. Que é a leitura da palavra de Deus. Mas é maravilha do Senhor. Maravilha de Deus. Que Deus vos abençoe. Diante dessa palavra,
diante da ministração, da leitura nessa manhã. É com muito amor que a gente tem que exercer a inerrante, a infalível palavra de Deus para nossas vidas. É isso que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe diante dessa ministração da palavra de Deus, em nome de Jesus. Tome posse desta palavra. Eu peço que você assista todo esse vídeo, curte, compartilha para 3 ou 5 pessoas esse vídeo, nos seus grupos de WhatsApp, que a leitura da palavra de Deus se desperte para ler a palavra do Senhor. Não tem força, mas peça força que o Espírito Santo de Deus vai dar força para você ler. Amém? Em nome de Jesus, que Deus Cristo vos abençoe.